circular pelos pequenos povoados do interior da América Latina. Naquela época, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Rebanhos de cabras amanheciam esvaziados, drenados de sangue, mas sem sinais visíveis de luta. Era como se a vida tivesse sido sugada por uma entidade invisível e impiedosa. Ninguém conseguia explicar o fenômeno, e logo os rumores começaram a ganhar forma. A princípio, as vítimas eram apenas animais domésticos: cabras, galinhas, gado. Fazendeiros desesperados, homens acostumados a lidar com predadores naturais, estavam perplexos. Os corpos das suas criaturas apareciam com feridas circulares, profundas e totalmente drenados do sangue, mas sem pegadas, sem indícios de uma luta física. Algo diferente, algo nunca visto antes, havia invadido aquelas terras. Logo, o nome que corria entre os moradores era El Chupacabra, o sugador de cabras. Os relatos eram assustadores. Contavam que o chupacabra era uma criatura bípede, coberta por escamas grossas, com olhos vermelhos brilhantes, dentes afiados e garras poderosas. Diziam que media cerca de 1,20 metros, mas se movia com uma velocidade assustadora. Era capaz de saltar grandes distâncias e desaparecia nas sombras. Da noite, muitos tentavam filmar, fotografar, mas a criatura parecia ser algo que não pertencia a este mundo. Em vários povoados, as pessoas começaram a sair à noite, armadas e em grupos, tentando proteger seus animais. As noites tornaram-se longas e tensas. O medo crescia a cada desaparecimento misterioso. Famílias trancavam suas portas e janelas, mas sabiam que isso não era o suficiente. A sensação de estar sendo observado por algo que não era humano os consumia. O governo local, inicialmente, descartou as histórias como pura superstição. Biólogos e veterinários alegavam que eram ataques comuns de cães selvagens ou até fraudes para chamar atenção. Mas quando começaram a surgir cadáveres de animais com marcas incomuns, as autoridades não puderam mais negar. Em alguns casos, foram encontrados rastros estranhos no solo, pegadas com 3 dedos, marcas que não se assemelhavam a nenhum animal conhecido. Entre as testemunhas, um lavrador contou que viu o animal por cerca de 5 segundos antes que ele desaparecesse. Na escuridão, relatou um cheiro forte e ácido no ar, um som agudo e quase hipnótico, que parecia emitir uma espécie de grito de caça. Desde então, a vila ficou em estado de alerta constante. Até hoje, a origem do chupacabra é um mistério. Alguns acreditam que seja um experimento genético que deu errado. Outros dizem que é um ser extraterrestre que veio à Terra para se alimentar. Uma coisa é certa: a criatura deixou uma marca indelével na memória das pessoas que cruzaram seu caminho. Você já sentiu seus olhos serem observados em uma noite silenciosa? Já ouviu ruídos estranhos vindos da escuridão? Talvez você tenha encontrado mais do que apenas sombras naquela noite. Com o avanço da mídia e o crescimento da internet, o fenômeno chupacabra começou a atravessar fronteiras. Relatos semelhantes surgiam em outros países da América Latina e até mesmo nos Estados Unidos. Agricultores americanos começaram a reportar ataques iguais. Animais mortos de maneira brutal, feridas perfeitamente circulares
um cheiro nauseante de enxofre ao redor dos locais, organizaram-se expedições. Grupos de caçadores de mitos e cientistas começaram a estudar o fenômeno. Equipamentos infravermelhos, câmeras de visão noturna e armadilhas foram instalados nos pontos mais críticos. Mas, curiosamente, nunca conseguiram capturar a criatura. O que encontravam eram sempre pistas fugazes, rastros que sumiam abruptamente, marcas de garras em árvores, ossos de animais abandonados e sempre o mesmo cheiro penetrante. Uma dessas equipes, formada por caçadores profissionais, veterinários e pesquisadores, desapareceu misteriosamente durante uma investigação em uma região remota de Porto Rico, onde o chupacabra teria sido visto pela primeira vez. O acampamento foi encontrado destruído, com equipamentos quebrados e registros de vídeo interrompidos no meio de uma noite. Nenhum dos membros foi encontrado. O único vestígio foi uma gravação distorcida, onde se ouvia um grito incomum, uma mistura de animal e humano, seguida de silêncio absoluto. Muitos começaram a pensar que o chupacabra não era apenas um predador, mas algo que manipulava o ambiente, capaz de desaparecer e confundir seus perseguidores. Testemunhas relatavam que ele emitia um som que parecia hipnotizar suas presas, um ruído que fazia o sangue congelar. Era uma caçada que desafiava a razão e a ciência. Alguns moradores locais, especialmente os mais velhos, começaram a associar o chupacabra a antigas histórias indígenas, onde seres demoníacos ou espíritos da floresta protegiam a natureza e puniam quem a ameaçava. A criatura não seria apenas um monstro, mas uma vingança da própria terra contra os humanos. Enquanto isso, as redes sociais transformavam as histórias em memes, vídeos e teorias conspiratórias. Jovens desafiavam a lenda, realizando rituais e expedições noturnas para provocar o monstro. Muitos nunca voltaram. Outros apareceram horas depois, em estado de choque, sem conseguir explicar o que viram. Você acredita em coincidências? Ou acha que há algo além do que os olhos podem enxergar? O chupacabra observa. Sempre observa. Certa noite, um fazendeiro, solitário, homem de poucas palavras e experiência na mata, decidiu que era hora de enfrentar o que aterrorizava sua região. Tinha perdido dezenas de cabras e vacas e sabia que a situação não podia continuar. Armado com um rifle velho e lanternas, ele se embrenhou na floresta. Determinado a descobrir a verdade, o silêncio da noite era quase palpável, quebrado apenas pelos sons distantes de animais noturnos. Ele caminhava com cautela, atento a qualquer movimento. De repente, o cheiro ácido e forte que várias testemunhas descreveram invadiu suas narinas. O ar parecia carregar uma energia pesada. Foi quando ouviu um som estranho, uma mistura de assobio, rosnado e algo quase humano. Virou-se. Devagar, a lanterna iluminou algo entre as árvores. Era uma criatura pequena, esguia, com olhos vermelhos brilhantes, pele escamosa e dentes afiados. Ela estava agachada, observando-o. O fazendeiro congelou. Naquele momento, o tempo pareceu desacelerar. A criatura se moveu com uma rapidez impressionante e o homem disparou, mas errando por pouco. O som do tiro fez a criatura desaparecer na escuridão. Ele a seguiu por minutos, mas só encontrou pegadas estranhas
e o rastro de um cheiro queimado. Na manhã seguinte, as autoridades encontraram o fazendeiro exausto, com feridas profundas nos braços e rosto, e sem nenhuma das cabras que ele tinha deixado para trás no curral. Ele não conseguiu explicar o que aconteceu, apenas murmurava que não era desse mundo e que ela veio pelo sangue. Desde então, o fazendeiro desapareceu, deixando para trás uma carta que dizia: se você ouvir o grito, não corra. Olhe para trás, mas não pisque. E você conseguiria encarar um olhar que não é humano, uma sombra que drena a vida? Ou seria mais uma vítima da noite? Décadas se passaram desde os primeiros relatos do chupacabra, mas a lenda se mantém viva. Novos relatos continuam a surgir, aqui e ali, e a criatura parece fugir das luzes, dos cientistas e dos caçadores. Algumas vezes, vídeos amadores surgem na internet, sempre breves e de baixa qualidade, mostrando uma silhueta estranha, com movimentos bruscos e impossíveis. Pesquisadores tentam explicar o fenômeno como casos de animais doentes, ataques de cães selvagens ou até mutações genéticas. Mas a comunidade que vive nas zonas rurais sabe a verdade. Eles sentem que há algo no ar, uma presença que não vai embora, que vive no limiar entre o natural e o sobrenatural. Testemunhas relatam que o chupacabra não apenas ataca para se alimentar, mas deixa uma marca em suas vítimas, um sinal invisível que só pode ser sentido por quem foi tocado pelo monstro. Um sentimento de perseguição constante, como se algo os observasse através das sombras, sempre esperando o momento certo para voltar. O que é o chupacabra? Um monstro, um espírito, um experimento falho, ou algo mais antigo e terrível que habita as profundezas da floresta e do medo humano? O silêncio da noite esconde essa resposta. E talvez seja melhor assim. E você? Se encontrasse o chupacabra, teria coragem de encarar o que está além do seu entendimento? Ou preferiria fugir e nunca mais olhar para trás, fim ou apenas o